Mulher branca chama a polícia para uma menina negra. Fica sem palavras quando a mãe dela chega e é a chefe do FBI. Uma tarde quente de sábado em Willow Creek prometia sol e risadas até que um telefonema ameaçou destruir tudo. Danielle, de 11 anos, usando tênis amarelos brilhantes, estava simplesmente cuidando da sua vida do lado de fora de uma pequena sorveteria. Ninguém poderia imaginar que uma única acusação infundada mergulharia a comunidade em uma tempestade de indignação e revelaria uma conexão oculta com os mais altos níveis da aplicação da lei. O confronto que se seguiu deixaria um bairro em choque, uma família à prova e uma pessoa que ligou com preconceito profundo procurando desculpas. Mal sabia ela que o karma tinha algo espetacular reservado para ela. Willow Creek era o tipo de cidade suburbana onde todos se conheciam, pelo menos superficialmente. A maioria dos moradores se orgulhava de ser aberta e amigável, embora, na realidade, o preconceito muitas vezes se escondesse sob a superfície. A cidade era cercada por cercas, gramados bem cuidados e fachadas de tijolos. A antiga cafeteria Manny's Brew ficava na esquina das ruas Maple e Foster, não muito longe da sorveteria local conhecida como Sweet Scoops. Era o tipo de lugar onde as famílias iam nos fins de semana, especialmente quando o tempo estava bom e agradável. Naquele sábado em particular, o sol brilhava como um holofote, iluminando as fachadas em tons pastéis e a grama verde brilhante do parque municipal do outro lado da rua. Por volta das 15 horas, a Liga Infantil de Futebol local havia terminado seu jogo de fim de semana, e os pais se reuniram na sorveteria para comemorar. Danielle Hamilton, de 11 anos, não era diferente, exceto que ela não tinha acabado de sair do jogo de futebol. Ela passou a manhã lendo na biblioteca pública. Ela adorava mistérios, especialmente as séries The Hardy Boys e Nancy Drew. Isso alimentava sua curiosidade crescente sobre investigar o mundo ao seu redor. Danielle, Danny para seus amigos íntimos, convidou sua amiga Tess para tomar um sorvete com ela. Tess estava esperando dentro da sorveteria, pedindo um sorvete de chocolate com baunilha. Enquanto isso, Danny ficava do lado de fora, encostada na parede rosa brilhante das Sweet Scoops, seus tênis amarelos neon batendo suavemente na calçada. Ela pegou o celular para verificar as mensagens da mãe. A agente Mara Hamilton estava fora da cidade para uma importante reunião do FBI em Quantico, Virgínia. Pelo menos, era o que Danny acreditava naquele momento, então ela estava hospedada com a tia Clarice. Danny era uma criança quieta, mas sempre educada. Ela acreditava na cortesia. Sim, por favor, obrigada, e segurar a porta para os mais velhos. Em seus curtos 11 anos, ela ocasionalmente encontrava aquele olhar estranho de estranhos que pareciam julgá-la simplesmente porque era uma menina negra em uma cidade predominantemente branca. Mas ela geralmente ignorava isso, concentrando-se em seus sonhos maiores, como se tornar uma investigadora ou uma agente do FBI como sua mãe. Eram cerca de 15h05 quando uma mulher alta, com cabelos loiros meticulosamente cacheados, saiu do Manny's Brew. A mulher carregava um café com leite em uma mão e o celular na outra. Ela se chamava Michelle Saunders. Ela olhou ao redor da rua e seu olhar acabou pousando em Danny. Michelle franziu ligeiramente os lábios, quase em desaprovação. Ela tomou um gole do café com leite e discou um número. Do seu ponto de vista, Danny não conseguia ouvir a voz de Michelle, mas percebeu que a mulher estava olhando para ela. Danny imaginou que talvez a mulher estivesse esperando alguém, ou talvez a tivesse reconhecido de algum lugar. Isso acontecia às vezes. As pessoas olhavam, reconheciam-na como filha de Marsha Hamilton e faziam todo tipo de perguntas sobre o FBI. Mas nada nos olhos de Michelle sugeria cordialidade ou curiosidade. Em vez disso, havia algo frio e suspeito ali. 1 minuto depois, Michelle começou a caminhar na direção de Danny. Ela usava uma blusa listrada, calça preta e sapatos de salto alto que faziam um barulho agudo ao bater no chão. Quando Michelle estava a alguns metros de distância, ela diminuiu o passo. Danny sorriu educadamente, mas o olhar de Michelle permaneceu severo. "Com licença, jovem", disse Michelle, em um tom seco e distante. "O que você está fazendo aqui?" Danny, olhando por cima do ombro para ver se Michelle estava falando com outra pessoa, não viu ninguém atrás dela. "Estou apenas esperando minha amiga", disse ela baixinho. Os olhos de Michelle baixaram para os tênis brilhantes de Danny e depois voltaram para o rosto dela. "Esperando sua amiga?" Ela repetiu, com sarcasmo transparecendo em suas palavras. "Claro.
Seguiu-se um silêncio constrangedor. Danny não conseguia entender por que essa mulher a questionava. Ela olhou para o celular, tentando parecer educada, mas desinteressada, esperando que a conversa acabasse. Mas Michelle não tinha terminado. Tenho notado você parada aqui olhando para dentro dos carros das pessoas, disse Michelle. Eu vi você mais cedo e parecia que estava verificando se os carros estavam trancados. Os olhos de Danny se arregalaram. Eu não toquei em nenhum carro. Estava apenas encostada na parede. Michelle balançou a cabeça. Acho que você estava examinando-os, disse ela em um tom baixo, como se estivesse revelando algum segredo obscuro. Você sabe, vendo se havia algo de valor dentro deles? Não tente negar. Não estou, Danny tentou protestar, mas suas palavras murcharam sob o olhar penetrante da mulher. Dentro das Sweet Scoops, Tessa ainda estava na fila, felizmente inconsciente da cena que se desenrolava do lado de fora. Enquanto isso, alguns transeuntes notaram o dedo apontado de Michelle e a postura encolhida de Danny. No entanto, ninguém interveio ainda, sem saber ao certo o que estava acontecendo. Bem, não vou tolerar comportamentos suspeitos na minha cidade, disse Michelle, irritada. Já temos problemas suficientes com roubos por aqui. Danny sentiu o coração bater forte no peito. Ela nunca tinha sido acusada de algo tão infundado. Pelo menos não tão diretamente. Ela queria ligar para a tia Clarice ou para a mãe, mas o medo e a vergonha a mantiveram parada no lugar. Então, o impensável aconteceu. Michelle sacou o celular e discou. Danny viu o número familiar de 3 dígitos na tela. 911. Michelle apertou o botão de ligar sem hesitar. Alô, sim, polícia. Gostaria de denunciar uma pessoa suspeita, disse Michelle, lançando um olhar fulminante para Danny. Sim, estou na Maple Street, do lado de fora da sorveteria. A pessoa é uma menina negra, talvez com cerca de 12 anos. Ela está agindo de forma suspeita perto dos carros estacionados. Danny sentiu a garganta apertar e as lágrimas brotarem nos olhos. Ela não tinha feito nada de errado. Era apenas uma criança esperando pela amiga, animada para tomar um sorvete de morango. Agora era alvo de uma chamada à polícia que a rotulava como uma potencial criminosa. Ainda ao telefone, Michelle se afastou alguns passos de Danny, dizendo: Sim, por favor, envie um policial imediatamente. E então descreveu suas próprias roupas, provavelmente para que os policiais pudessem identificá-la. Naquele momento, Tess saiu das Sweet Scoops, segurando 2 casquinhas de sorvete. Ela viu a expressão de Danny, pálida e trêmula, e Michelle falando animadamente ao telefone. Tess se aproximou lentamente e entregou a casquinha para Danny. O que está acontecendo? Ela sussurrou. Danny tentou se controlar. Ela chamou a polícia, ela murmurou com a voz trêmula. Por quê? Perguntou Tess, atônita, seguindo Michelle com os olhos enquanto a mulher andava de um lado para o outro a uma curta distância. Eu não sei, Danny respondeu com sinceridade, com lágrimas prestes a cair. Ela acha que eu estava bisbilhotando os carros das pessoas ou algo assim? Eu não estava. Estava apenas esperando por você. Tess franziu a testa. Ela estava tão chocada quanto Danny. Ela olhou por cima do ombro em direção à entrada das Sweet Scoops, esperando que um adulto interviesse. Lá dentro, o Sr. Guzman, o proprietário, estava ocupado atendendo clientes. Ninguém parecia totalmente ciente da gravidade do que estava acontecendo do lado de fora. Michelle então desligou o telefone com um ar de triunfo. Ela olhou para Danny e Tess. A polícia está a caminho. Nenhuma das duas se mexa, ordenou ela. Tess deu um passo à frente, com os punhos cerrados. Ela estava ansiosa para dizer algo, qualquer coisa que defendesse sua amiga. Mas Danny balançou a cabeça, sinalizando para que ela ficasse calma. Elas não queriam piorar a situação, especialmente agora que a polícia estava a caminho. Seus sorvetes começaram a derreter sob o sol da tarde. O apetite de Danny evaporou. Ela segurou o celular e, em desespero, finalmente ligou para a mãe. Sim, sua mãe estava fora da cidade, mas talvez ela atendesse. O coração de Danielle batia freneticamente enquanto o telefone tocava. A ligação foi para a caixa postal. É isso aí, Michelle sorriu maliciosamente, ouvindo a ligação sem sucesso. Tente ligar para quem quiser, ladrainha. A polícia vai resolver isso em breve. Danny tentou não chorar. Ela enxugou gentilmente uma lágrima que escapou. Sua mente girava, questionando como um dia normal poderia se transformar em um pesadelo tão rapidamente. Tess colocou um braço ao redor dela. Por um breve momento,
Tudo parecia surreal. Danny, sussurrou Tess. E se a polícia não acreditar em mim? Tess balançou a cabeça. Eles têm que acreditar. Você não fez nada de errado. Mas nenhuma das duas tinha certeza. Elas já tinham ouvido histórias. Às vezes, acusações infundadas podiam se espalhar, especialmente quando preconceitos estavam em jogo. Quando o som de uma sirene distante rompeu o silêncio, o sorriso de Michelle se aprofundou. Ela exibia o sorriso de alguém que acreditava estar cumprindo um dever nobre. Talvez, em sua visão distorcida do mundo, uma criança negra esperando por uma amiga fosse uma ameaça à paz do subúrbio. Tess olhou em volta em busca de algum sinal de um adulto aliado, mas a calçada estava ficando vazia. As poucas pessoas que observaram as ações de Michelle continuaram seu caminho ou fingiram ignorância. Às vezes, o medo faz com que os espectadores escolham o silêncio em vez do confronto. No fundo do estômago, Danny se perguntou se sua vida estava prestes a mudar irrevogavelmente. Ela só esperava que a razão prevalecesse, que, quando a polícia chegasse, percebesse que as acusações de Michelle eram falsas. Mas no fundo, ela não conseguia conter a ansiedade que a consumia. Danny mal sabia que uma aliada muito mais poderosa estava prestes a entrar em cena. Alguém que viraria o mundo presunçoso de Michelle Saunders de cabeça para baixo. A viatura da polícia parou na calçada em meio a um turbilhão de luzes vermelhas e azuis piscando. O policial Barry Wilson saiu primeiro, ajustando o cinto enquanto avaliava a situação. Ele era um homem robusto, com cerca de 40 anos, com olhos gentis que sugeriam que ele preferia ajudar os membros da comunidade a responder a chamadas duvidosas. No entanto, ele estava de serviço, e o procedimento exigia que ele avaliasse a denúncia minuciosamente. Michelle correu em direção a ele, apontando para Danny. "É ela", disse ela bruscamente. Ela estava bisbilhotando os carros das pessoas, procurando coisas para roubar. O policial Wilson ergueu o olhar para a menina parada na calçada. Danny parecia pequena, assustada e nada parecida com o que ele imaginava que fosse uma suspeita, especialmente em plena luz do dia, em uma área movimentada. Ele imediatamente percebeu que algo estava errado. No entanto, manteve uma expressão neutra, aproximou-se de Danny e Tess e disse: "Boa tarde, senhoras. Posso falar com vocês por um momento?" Danny engoliu em seco. "Sim, senhor", disse ela, com a voz trêmula. Ela havia sido ensinada a ser respeitosa com a polícia, mas o medo fazia sua voz tremer. Tess se agarrou ao braço de Danny, querendo proteger sua amiga de mais angústia. "É verdade que vocês estavam rondando os carros?" perguntou o policial Wilson com cautela. Ele precisava perguntar. Era procedimento padrão. Danny balançou a cabeça veementemente. "Não, senhor. Eu estava apenas esperando minha amiga Tess sair com o sorvete. Não toquei no carro de ninguém, juro." Tess concordou com a cabeça. "Ela estava apenas esperando por mim. Ela nunca saiu deste lugar." Michelle cruzou os braços, aproximando-se do grupo. "Policial, estou lhe dizendo. Eu a vi bisbilhotando os veículos. Ela estava olhando pelas janelas. Ela estava tramando algo." Um lampejo de irritação cruzou o rosto do policial Wilson. "Senhora, por favor, me dê um momento para falar com as crianças." Ele então olhou para Danny. "Há alguém que possamos ligar para você? Um dos pais ou responsável?" Danny respirou trêmula. "Minha mãe está fora da cidade, mas minha tia Clarice está em casa. Posso lhe dar o número dela?" Ela procurou o celular, com os dedos tremendo tanto que quase o deixou cair. Michelle interrompeu novamente, levantando a voz. "Fora da cidade, hein? Que desculpa conveniente. Essas crianças ficam por aí sem supervisão." É assim que começam os pequenos crimes. O policial Wilson lançou-lhe um olhar de advertência, mas, percebendo o desconforto de Danny, disse gentilmente: "Vou ligar para sua tia, está bem? Só para ter certeza de que está tudo bem." Ele pegou o número de Danny, afastou-se e fez a ligação. Um silêncio tenso tomou conta da calçada. Uma segunda viatura chegou com outra policial, a policial Linda Markham, que saiu do carro. Ela era parceira de Wilson, uma policial experiente e muito respeitada no departamento. Imediatamente, Markham percebeu a tensão no ar. Ela se aproximou lentamente, seus olhos vagando da postura rígida de Michelle para Danny e Tess, que pareciam prestes a chorar. Enquanto o policial Wilson conversava com a tia Clarice ao telefone, a policial Markham tentava dissipar a tensão. "Tudo bem aqui?" perguntou ela, arqueando uma sobrancelha para Michelle.
Michelle estava ansiosa para dar sua versão. Eu liguei porque essa garota estava tentando arrombar carros, insistiu Michelle. Já temos problemas suficientes com roubos em Willow Creek. Não podemos deixar delinquentes à solta. Markham observou a postura de Danny. Ombros caídos, olhos arregalados de medo, e Tess, que estava protetora ao lado da amiga. Algo parecia errado na acusação de Michelle. Nesse momento, Wilson voltou, ainda com o telefone na mão. Senhora, disse ele a Michelle, falei com a tia da menina. Ela está a caminho para esclarecer as coisas. Ele se virou para Danny. Sua tia disse que chegará em cerca de 10 minutos. Até lá, gostaria que você esperasse aqui, está bem? Danny assentiu em silêncio, alívio misturado com ansiedade. Ela não queria nada mais do que a tia Clarice chegasse e a resgatasse daquele fiasco humilhante. Mas Michelle não estava satisfeita. Você vai simplesmente deixá-la ir? Você deveria prendê-la ou, pelo menos, levá-la à delegacia para interrogatório. Ela estava tramando algo ruim. Sua voz era estridente, ficando mais alta a cada palavra. O policial Markham lançou um olhar para Michelle que demonstrava que sua paciência estava se esgotando. Senhora, com todo o respeito, não temos nenhuma prova concreta de que algo errado tenha acontecido. Não há danos aos carros, nem propriedade roubada. A menos que você tenha uma testemunha ou provas adicionais, não temos motivos para prender uma criança. Michelle bufou, seu rosto ficando ligeiramente vermelho. Ela está mentindo, insistiu apontando para Danny. Eu sei o que vi. De repente, a porta da Sweet Scoop se abriu e o Sr. Guzman saiu. Ele era um homem de meia-idade com um sorriso amigável e um mancar perceptível. Rumores diziam que ele havia machucado a perna jogando futebol americano no colégio anos atrás. No entanto, naquele momento, sua atitude calorosa havia se tornado sombria. Senhor, disse ele, dirigindo-se a Wilson e Markham. Desculpem-me por me intrometer, mas esta jovem vem aqui o tempo todo com suas amigas. Garanto-lhes que ela nunca causou nenhum problema. A câmera de segurança da minha loja está apontada para cá. Ele apontou para uma pequena câmera instalada no topo da janela. Ela teria sido filmada se estivesse fazendo alguma coisa. Michelle piscou, visivelmente abalada. Ela não tinha ideia de que havia uma câmera. Markham aproveitou a oportunidade. Isso é muito útil, Sr. Guzman. Você se importaria se dessemos uma olhada rápida nas imagens? Claro que não, disse ele. Por favor, entrem. Wilson acenou para Markham, indicando que ela deveria ir verificar. Então, voltando-se para Danny, ele perguntou gentilmente. Você se sente à vontade para esperar aqui um pouco mais? Quando sua tia chegar, vamos resolver isso. Danny acenou com a cabeça, sentindo um pequeno alívio por saber que as provas poderiam logo limpar seu nome. Tess apertou a mão da amiga em solidariedade. Enquanto isso, Michelle ficou ali, de braços cruzados, piscando rapidamente. Se as imagens de segurança mostrassem que Danny não tinha feito nada, o que aconteceria? Ela olhou para o chão como se estivesse procurando um novo ângulo. Dentro das Sweet Scoops, Markham se debruçou sobre o monitor de segurança do Sr. Guzman. As imagens estavam nítidas. Desde o momento em que Danny chegou com Tess até Michelle fazer a ligação, Danielle não saiu do lugar encostada na parede. Ela certamente não havia tocado nem espiado nenhum carro. Estava simplesmente parada ali, olhando ocasionalmente para os pedestres que passavam, mas nada que indicasse um crime. Markham soltou um suspiro suave. Ela voltou para fora, onde Wilson ainda estava garantindo que a tensão não aumentasse. Sem dizer nada, ela balançou levemente a cabeça, indicando que não havia nada incriminatório nas imagens. Michelle viu a troca de olhares e perguntou: "O que a câmera mostrou?" Markham se virou para ela. "Mostra a garota simplesmente parada ali. Não há nenhum sinal de tentativa de roubo, nenhum comportamento incomum. Ela está exatamente onde disse que estava o tempo todo." Por um segundo, Michelle ficou sem palavras. Então tentou se recuperar. Mas talvez a câmera não tenha captado. Talvez ela já tenha feito isso antes em outras partes da cidade. Wilson exalou, virando-se para Michelle. "Senhora, até o momento não temos nenhuma evidência de irregularidade. Estou inclinado a concluir que foi um mal-entendido." Michelle parecia querer discutir mais, mas percebeu que uma pequena multidão se reunia. Outros clientes e alguns funcionários de lojas vizinhas foram atraídos pelos carros da polícia. Ela podia sentir os olhos deles sobre ela, suas perguntas não ditas sobre por que uma mulher adulta chamaria a polícia para uma menina sem provas. Nesse momento,
Um SUV preto elegante parou, estacionando logo atrás de uma das viaturas. Tia Clarice saiu, com o rosto marcado pela preocupação. Ela correu até Danny e a abraçou. "Querida, você está bem?" perguntou, examinando-a da cabeça aos pés. Danny assentiu, chorando. "Eu... estou bem, tia. Só estou com medo." O policial Wilson se aproximou para cumprimentar Clarice. "Senhora, obrigado por vir", disse ele. "Sou o policial Wilson. Atendemos a uma chamada." Clarice o interrompeu com um tom educado, mas urgente. "Entendo que houve alguma confusão. Minha sobrinha é obviamente inocente. Ela não é uma ladra. Como podemos resolver isso?" Antes que Wilson pudesse responder, Michelle se intrometeu, com o rosto tenso e desafiador. "Sua sobrinha estava rondando esses carros. Eu a vi. Não finja que tudo isso foi um mal-entendido." Clarice endireitou os ombros. Ela não era uma mulher alta, mas tinha uma presença imponente. "Senhorita, você viu minha sobrinha realmente arrombar um carro ou pegar algo de dentro dele?" Os olhos de Michelle se desviaram para o lado. Ela estava prestes a... "Estou dizendo..." Clarice se virou para o policial Wilson com um tom calmo e ponderado. "Policial, você verificou as imagens da câmera, certo?" Wilson assentiu. "Sim, verificamos. Não há sinais de qualquer irregularidade. Estamos prontos para deixar a Danny ir para casa. Tanto quanto podemos ver, não houve crime." Clarice parecia aliviada, mas também reparou nas lágrimas que ainda brilhavam nos olhos de Danny. "Obrigada, agente. Gostaria de levar a minha sobrinha para casa agora. Isto foi claramente muito traumático para ela." "Claro", disse Wilson gentilmente. "Só precisamos finalizar nosso relatório, então ela estará livre para ir." Michelle, sentindo que estava perdendo terreno, tentou uma última investida. "Isso é um absurdo. Ela definitivamente estava tramando algo. Se você não vai prendê-la, quero que ela saia daqui antes que ela vá atrás de outro carro." Clarice, com toda a dignidade que conseguiu reunir, virou-se para Michelle. "Nós vamos embora, mas quero lembrá-la de que acusações infundadas podem ter consequências graves." Michelle cruzou os braços, sem querer admitir seu erro. "Bem, estou apenas sendo uma cidadã preocupada." O policial Markham levou Michelle para o lado tentando acalmá-la. Danny, Tess e Clarice caminharam até o carro de Clarice. O policial Wilson os seguiu para encerrar o caso. Enquanto falava com Clarice sobre os detalhes, Wilson acenou para Danny em sinal de tranquilidade. "Sinto muito que você tenha passado por isso", disse ele suavemente. "Tente não deixar isso prejudicar sua opinião sobre o departamento." Danny acenou com a cabeça, ainda tremendo, mas grata pela gentileza do policial. Ela entrou no SUV com Tess, que colocou uma mão reconfortante em seu braço. Clarice terminou de falar com o policial e entrou no banco do motorista. Enquanto se afastavam, Clarissa segurava o volante com força, os nós dos dedos brancos. Ela olhou para Danny pelo espelho retrovisor. "Sinto muito, querida. Sinto muito que isso tenha acontecido." Danny fungou. "Não é culpa sua, tia. Eu só... Nunca ninguém me acusou assim. Ela ficava apontando para mim, me chamando de ladra." Os olhos de Clarissa brilharam com raiva protetora. "Algumas pessoas deixam seus preconceitos tomarem conta." Ela fez uma pausa por um momento, depois acrescentou. "Mas às vezes o karma encontra uma maneira de expor suas falhas." Nenhuma das duas podia imaginar quanto tempo levaria para o karma chegar, nem que Marsha Hamilton, a mãe de Danny, estava muito mais perto do que elas imaginavam. Naquela noite, Danny ficou acordada na casa da tia Clarissa, revivendo os acontecimentos do dia em sua mente. Seu corpo estava pesado devido ao cansaço emocional. Ela olhou para o papel de parede com estampa floral, com lágrimas se acumulando em seus olhos. Em um mundo que muitas vezes parecia seguro, graças ao amor de sua mãe, tia e seu grupo de amigos muito unidos, ela acabara de se deparar com um preconceito flagrante. No andar de baixo, Clarice estava ocupada fazendo ligações. Ela queria informar Marsha sobre o que havia acontecido, mas Mara ainda não atendera o telefone. Não era incomum que Marsha Hamilton, chefe do FBI de uma divisão especializada do Bureau, ficasse indisponível por horas, às vezes dias, se estivesse em uma reunião confidencial ou operação de campo. Mas Clarice também sabia que sua irmã não ficaria fora por muito tempo. Ela havia deixado um recado dizendo que tentaria encerrar suas tarefas em Quantico mais cedo do que o previsto. Por volta das 21 horas, o telefone de Clarice tocou. O identificador de chamadas exibia Marsha,
e ela atendeu rapidamente. Mara, graças a Deus, estava tentando entrar em contato com você. Do outro lado da linha, a voz de Marcia estava calma, mas com um tom de preocupação. Eu sei, Clarice. Desculpe, estava ocupada, vi suas mensagens. O que está acontecendo? Clarice passou a explicar em detalhes os acontecimentos da tarde. A acusação infundada de Michelle Saunders, a ligação para a polícia, como não encontraram nada de errado e como Danny ficou abalado. Mara ouviu em silêncio, mas Clarice podia sentir a tensão aumentando. Quando Clarice terminou, a voz de Marcia estava resoluta. Vou para casa amanhã de manhã. Minha reunião aqui está praticamente encerrada. Vou pegar o primeiro voo. Dê um abraço em Danny por mim e diga que eu a amo. Clarice assentiu ao telefone. Ela precisa de você. Ela está tentando ser forte, mas está definitivamente magoada. Confie em mim, disse Mara. Vou resolver isso. Após a ligação, Clarice exalou profundamente, sentindo um alívio tomar conta dela. Ela subiu as escadas para ver como estava Danny, mas encontrou sua sobrinha chorando baixinho no travesseiro. Clarice sentou-se na cama e puxou Danny para perto. Sua mãe vai chegar amanhã, sussurrou ela. Tudo vai ficar bem, querida. Danny se agarrou à tia. Eu só quero que isso passe. Odeio sentir que fiz algo errado, mesmo que não tenha feito. Clarice acariciou o cabelo de Danny. Eu sei. Às vezes as pessoas fazem suposições terríveis, mas vamos nos defender, está bem? Danny assentiu e, por um tempo, Clarice ficou ao seu lado, deixando-a chorar até que o medo e a frustração fossem embora, até que ela adormeceu, inquieta. Na manhã seguinte, um sedã cinza entrou na garagem logo após dawn. Marcia Hamilton saiu do carro, vestindo um blazer azul marinho impecável e calças combinando, sua roupa habitual para viajar. Embora sua postura fosse composta, seus olhos brilhavam com uma fúria silenciosa. Ela entrou na casa com a bagagem e encontrou Clarice na cozinha preparando café. Elas se abraçaram brevemente e Clarice sussurrou. Ela ainda está dormindo. Tem sido difícil para ela. Marcia assentiu com o queixo cerrado. Vou vê-la. Obrigada por tudo, Clarice. No andar de cima, ela abriu a porta do quarto de Danny. A menina se mexeu, piscando sonolenta. Então viu a mãe e se sentou na cama, com lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. Mãe! Exclamou jogando os braços em volta de Marcia. Mara a abraçou com força. Eu soube o que aconteceu. Sinto muito que você tenha passado por isso. Danny fungou, enterrando o rosto no ombro da mãe. Foi horrível. Ela olhou para mim como se eu fosse uma criminosa. Mara sentou-se na cama com a filha ainda nos braços. Aquela mulher estava errada, e não é culpa sua. Nunca duvide disso. Ela alisou gentilmente o cabelo de Danny. Mas eu prometo que vamos resolver isso. Como assim? Perguntou Danny, com a voz um pouco mais firme agora. Mara respirou fundo. Como chefe do FBI, ela tinha visto e lidado com inúmeras injustiças ao longo de sua carreira. Isso era pessoal. Quero dizer que não vamos deixar essa mulher sair impune, sem entender as consequências de seus atos. Ela te traumatizou. Ela precisa ser responsabilizada. Mas a polícia já decidiu que não houve crime, apontou Danny. Mara assentiu. É verdade, e eles não podem acusá-la de crime a menos que ela tenha feito uma denúncia falsa à polícia. Mas ela definitivamente fez uma ligação maliciosa. Pode haver algum recurso. Danny franziu a testa. Eu só quero esquecer isso. Marcia manteve o olhar fixo na filha. Eu entendo, querida. Se você quiser que eu deixe isso pra lá, eu deixo. Mas se você estiver de acordo, quero ver se podemos garantir que ela não faça isso com mais ninguém. Depois de um momento, Danny conseguiu acenar com a cabeça determinada. Tudo bem. Mara sorriu suavemente, orgulhosa da determinação da filha. Ótimo. Primeiro, vamos à delegacia juntas e pegamos o boletim de ocorrência. Depois, talvez eu tenha uma conversinha com ela. Ela não vai estar esperando por mim. Os olhos de Danny se arregalaram. Você vai falar com aquela mulher? Talvez, disse Marcia, com um brilho nos olhos. Mas primeiro vamos reunir os fatos. Mais tarde naquela manhã, Mara dirigiu até o departamento de polícia de Willow Creek com Danny a tirá-lo. A delegacia era um prédio modesto de tijolos, com grandes janelas ladeadas por um gramado bem aparado. Dentro, o ar cheirava levemente a café e tinta de impressora. Ao se aproximar da recepção, Marca se apresentou. Bom dia, sou Mara Hamilton.
Esta é minha filha Danielle. Estamos aqui para ver o relatório do incidente de ontem na Maple Street. O sargento de plantão, um homem de meia-idade chamado Sargento Keys, piscou ao reconhecê-la. Agente Hamilton, disse ele com uma reverência respeitosa. As notícias correm rápido. Muitos policiais locais sabiam da posição de Marsha no FBI, embora ela raramente exercesse essa autoridade nas atividades cotidianas. Claro, podemos lhe dar uma cópia do relatório preliminar. Os policiais Wilson e Markham atenderam a chamada. Em poucos minutos, foram conduzidos a uma pequena sala de conferências, onde a agente Markham logo se juntou a eles. Ela deu um sorriso caloroso para Danny. Oi, que bom ver que você está bem. Então, voltando ao modo profissional, ela acenou para Mara. Agente Hamilton, tenho o arquivo aqui. É um simples relatório de incidente. Nenhuma acusação. Concluímos que nenhum crime foi cometido. Marsha manteve uma expressão neutra. Entendo. E a pessoa que ligou, Michelle Saunders, ela prestou algum depoimento oficial? Markham abriu a pasta. Ela prestou um breve depoimento verbal, alegando que viu Danielle olhando dentro de carros. Não havia nenhuma prova física que corroborasse sua alegação, então deixamos para lá. Ela foi embora depois que concluímos que não havia mais nada a fazer. Marsha acenou com a cabeça, examinando o relatório. Nenhuma queixa formal foi registrada contra Michelle por fazer uma chamada falsa? Markham balançou a cabeça. Normalmente, só registramos isso se tivermos provas de que a chamada foi feita de propósito. Na maioria das vezes, essas chamadas são classificadas como chamadas de cidadãos preocupados, especialmente quando a pessoa insiste que viu algo suspeito. Marsha colocou o relatório sobre a mesa. Entendo. No entanto, essa situação foi angustiante e humilhante para minha filha. As imagens de segurança mostram claramente que ela estava apenas parada ali. Gostaria de falar com a senhorita Saunders, se possível. Markham trocou um olhar com o sargento de plantão através da janela de vidro. Não podemos simplesmente fornecer endereços pessoais, mas ela é residente em Willow Creek. O melhor que podemos fazer é tentar mediar se você quiser registrar uma queixa formal por assédio. Maria considerou suas opções. Registrar uma queixa por assédio poderia ser uma opção, mas poderia se tornar um processo judicial demorado. Outra parte dela queria ver se a senhorita Saunders estava minimamente arrependida. Se eu registrar uma queixa, teremos que esperar que ela seja analisada por um juiz local para uma audiência? Sim, isso mesmo, respondeu Markham. Mas, se a senhorita Saunders quiser se encontrar voluntariamente, podemos marcar uma sessão de mediação na delegacia. Nesse caso, ambas as partes podem discutir o assunto na presença de um policial. Danny se mexeu, desconfortável. A ideia de enfrentar Michelle novamente a deixava ansiosa. Sentindo o desconforto da filha, Marsha colocou a mão no ombro de Danny para tranquilizá-la. Você concorda com a mediação, querida? Danny engoliu em seco. Estou com medo. Mas quero que ela saiba que me magoou. Talvez ela pense 2 vezes da próxima vez. Marsha assentiu, com orgulho nos olhos. Então vamos fazer isso. Ela olhou para Markham. Por favor, providencie uma mediação. Se a senhorita Saunders se recusar a vir, vou prosseguir com a queixa. Tenho certeza de que as imagens de segurança vão provar que ela não tinha justificativa para a chamada. Markham fez uma pausa, depois disse baixinho. Vou fazer o possível para providenciar isso. Pode demorar 1 ou 2 dias. Enquanto isso, se tiverem alguma outra preocupação, fiquem à vontade para entrar em contato. Weck, sinto muito que isso tenha acontecido, disse Danielle. Danny ofereceu um pequeno sorriso de gratidão. Obrigada. Depois de reunir a documentação necessária, Marsha e Danny saíram da delegacia. Lá fora, uma brisa leve agitava as árvores. Você está bem, Mara? Perguntou, percebendo o comportamento silencioso da filha. Danny deu de ombros. Só quero ser uma criança normal de novo. Queria que isso nunca tivesse acontecido. Mara colocou um braço ao redor dela. Você é uma criança normal. O que aconteceu não é culpa sua. Às vezes as pessoas deixam seus preconceitos tomarem conta, mas é assim que defendemos nossos elfos. Danny se aproximou mais da mãe, sentindo-se segura pela primeira vez desde o incidente. Ela não gostava da ideia de enfrentar Michelle, mas queria encerrar o assunto. No fundo, havia uma leve curiosidade. Como Michelle reagiria ao descobrir que a mãe de Danny não era apenas uma mãe qualquer, mas uma chefe do FBI? A notícia se espalhou rapidamente pela vizinhança de Willow Creek, de que alguém,
Nada menos que uma agente do FBI havia discutido com um morador por ele ter chamado a polícia para uma criança. Michelle Saunders logo soube que a polícia queria que ela fosse a uma sessão de mediação amigável. Inicialmente, ela zombou da ideia. Por que eu iria mediar com aquela família? Ela resmungou para uma amiga ao telefone. Não vou pedir desculpas por me importar com a minha comunidade. Sua amiga Karen tentou acalmá-la. Michelle, tem certeza de que quer ignorar o pedido? Ouvi dizer que a mãe é uma autoridade de alto escalão do FBI. Talvez seja melhor ter cuidado. Mas Michelle estava inflexível. Não fiz nada de errado. Se eles me pressionarem, direi que tinha todo o direito de chamar a polícia. É meu dever cívico. Se suspeito de um crime, não podem me obrigar a pedir desculpas por isso. No entanto, Michelle sentia uma sensação incômoda de inquietação. Ela não gostava de confrontos, especialmente quando a outra parte tinha conhecimento jurídico. Seu grande medo era enfrentar alguma punição se uma investigação concluísse que ela havia feito uma ligação maliciosa. Sob pressão, ela acabou cedendo e disse ao policial Markham que compareceria à mediação, embora com relutância. Na casa da tia Clarissa, Danielle e Marcia estavam dando um passeio tranquilo no quintal, sob os carvalhos que pontilhavam a propriedade. O cheiro da grama recém-cortada se misturava com o ar fresco da noite. Como costumam ser essas mediações, mãe? Perguntou Danny, abraçando-se quando uma brisa leve passou. Marcia exalou. São discussões civis facilitadas por um policial. Cada lado apresenta sua versão. O oficial tenta ver se é possível chegar a uma resolução, como um pedido de desculpas. Não é um tribunal, então ninguém é obrigado a fazer nada, mas pode ajudar a evitar disputas legais. Danny assentiu. Você realmente acha que ela vai se desculpar? Os lábios de Marcia se curvaram em uma linha firme. Não posso dizer com certeza, mas, independentemente disso, vamos garantir que ela entenda a gravidade do que fez. No dia seguinte, a delegacia confirmou que a mediação estava marcada para quarta-feira, às 16 horas. Danielle estava ansiosa, mas encontrou consolo em saber que sua mãe, forte, composta e profundamente protetora, estaria ao seu lado. Chegou quarta-feira, e o tempo estava tão tenso quanto os nervos de Danny. Céu nublado e uma garoa fria batendo no para-brisa enquanto Marcia as levava para a delegacia. Danny segurou a mão da mãe com o coração batendo forte. No departamento de polícia de Willow Creek, foram encaminhados para uma sala de conferências com paredes brancas, luz fluorescente e uma mesa redonda de madeira. O policial Markham já estava sentado, com um sorriso paciente. Ao seu lado, havia alguns papéis e um laptop para tomar notas. Um momento depois, Michelle Saunders entrou, com o cabelo preso em um coque apertado e a postura rígida. Ela usava um casaco bege sobre uma blusa e saía elegantes, uma roupa que exalava profissionalismo, mas seus olhos se moviam nervosamente pela sala, pousando brevemente em Dan com um lampejo de irritação, depois voltando o olhar para Marcia. Por um momento, a tensão era palpável. Marcia permaneceu firme, encontrando o olhar de Michelle com calma e compostura. Em seguida, estendeu a mão. Senhora Saunders, sou Maria Hamilton, mãe de Danielle. Michelle hesitou, depois apertou a mão de Marcia com uma cortesia forçada. Michelle, disse ela secamente. A policial Markham limpou a garganta, sinalizando que todos deveriam se sentar. Obrigada a todos por terem vindo. Esta reunião é para tratar do incidente na Maple Street, envolvendo a ligação da senhorita Saunders para a polícia sobre Danielle. Michelle cruzou as mãos sobre a mesa. Acredito que não fiz nada de errado, começou ela. Vi um comportamento suspeito e o relatei. Mara manteve a voz controlada. Entendo que você acreditou ter visto algo, mas as imagens de segurança mostram o contrário. Danielle estava simplesmente parada do lado de fora da sorveteria. Os lábios de Michelle se estreitaram. Bem, talvez as imagens não tenham capturado tudo. Eu sei o que vi. O policial Markham interrompeu. Senhora Saunders, revisamos vários ângulos. Não há indícios de que Daniela estivesse perto dos veículos. Tem certeza de que não se enganou? Michelle abriu a boca, depois fechou, talvez lembrando-se da precisão das imagens. Pode ter sido, bem. Talvez eu tenha confundido ela com outra pessoa. Eu vi uma garota com uma jaqueta brilhante ou algo assim se movendo entre os carros antes. Os olhos de Danny se arregalaram. Eu não estava usando jaqueta, só minha camiseta, e não saí daquele lugar. Michelle evitou o olhar de Danny. Olhe, sou uma moradora preocupada. Vi uma menina sozinha vagando por aí e tem havido uma série de arrombamentos em Willow Creek.
Mara inclinou a cabeça. Houve alguma prisão? Algum suspeito que se pareça com minha filha? Michelle ficou nervosa. Eu não tenho essa informação. Só vi o que vi. Um momento de silêncio, depois Markham disse. Senhora Saunders, Danielle ficou muito afetada com isto. Ela tem apenas 11 anos, e a acusação foi grave. Há alguma coisa que gostaria de lhe dizer? Michelle olhou para Dani com uma expressão teimosa. Suponho que lamento se ela ficou assustada. Não foi minha intenção, mas eu só estava sendo vigilante. A máscara de calma de Marcia escorregou ligeiramente, revelando um lampejo de raiva. Você humilhou minha filha. Você chamou a polícia sem qualquer fundamento. Isso não é ser vigilante, é ser imprudente e preconceituosa. Se Danielle fosse uma menina branca na mesma situação, você teria reagido da mesma forma? Michelle enrijeceu com as bochechas corando. Você está me chamando de racista? Mara manteve o olhar firme. Estou pedindo que você considere se a raça dela influenciou seu julgamento. Porque se você realmente viu outra pessoa, teve tempo suficiente para observar. Em vez disso, você destacou minha filha. A postura do policial Markham ficou tensa, ansioso com o confronto. Vamos manter isso construtivo, por favor. O objetivo da mediação é esclarecer as coisas, encontrar um entendimento. O olhar de Michelle vacilou, defensivo. Não vou ser rotulada de racista. Tenho todo o direito de chamar a polícia se suspeitar de um crime. Marcia inspirou lentamente, tentando manter a calma por causa de Dani. Ninguém está tirando seu direito de chamar a polícia, mas você deve ter certeza absoluta antes de usar essa chamada como arma. Você viu uma menina de 11 anos e, com base em seus próprios preconceitos, conscientes ou não, presumiu que ela estava lá para roubar. Isso é inaceitável. A sala ficou em silêncio. Dani brincava com as mãos, com lágrimas nos olhos, ao se lembrar da humilhação. Eu só estava esperando pelo sorvete, disse ela suavemente. Eu não fiz nada de errado. Os olhos de Michelle se voltaram para a menina, mas ela não disse nada. Markham quebrou o silêncio tenso. Senhora Saunders, há mais alguma coisa que você queira dizer? Um pedido de desculpas sincero, talvez? Porque, do ponto de vista do departamento, vemos isso como um mal-entendido da sua parte. As provas são claras. Michelle cerrou os dentes. Ela se forçou a olhar para Dani. Sinto muito se você ficou assustada, repetiu, sem calor na voz. Mas eu estava apenas cumprindo meu dever como cidadã. Marcia balançou a cabeça, incrédula. Senhora Saunders, eu também sou cidadã e também sou chefe do FBI. Não sei dizer quantas vezes tive que alertar as pessoas para não tirarem conclusões precipitadas. O que você fez não foi apenas um mal-entendido. Foi uma acusação infundada que poderia ter levado a consequências muito graves para minha filha. Michelle congelou, absorvendo as palavras de Marcia. Uma chefe do FBI, esse detalhe claramente a abalou. Ela piscou. FBI. Eu não sabia. Não, você não sabia, disse Maria com um tom severo na voz. E você tratou minha filha como uma criminosa com base em nada, além de sua própria suspeita. Você tem sorte que a polícia rapidamente descobriu a verdade. Imagine se eles não tivessem descoberto ou se os policiais tivessem reagido com violência. Você colocou minha filha em perigo. Os lábios de Michelle tremeram. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Marcia inclinou-se ligeiramente para a frente, atenta. Isso não apaga o mal causado, Sra. Saunders. Isto poderia ter acabado muito pior. A agente Markham limpou a garganta novamente, reconhecendo a emoção elevada na sala. Se não conseguirmos chegar a uma resolução mais conciliatória aqui, os Hamiltons têm a opção de apresentar uma queixa ou intentar uma ação civil. O objetivo desta reunião é evitar uma escalada. Sra. Saunders, você tem um pedido de desculpas mais sincero a oferecer? Michelle de repente pareceu encurralada, sua bravata esvaziada. Ela baixou os olhos, torcendo os dedos nervosamente no colo. Eu peço desculpas, gaguejou. Sinceramente, a Danielle, por causar angústia a você. Acho que exagerei. Dani engoliu em seco, encontrando o olhar de Michelle. Ela sentiu uma mistura de emoções. Raiva, alívio e até pena. Obrigada, disse ela suavemente, embora o pedido de desculpas parecesse tardio. Mara estudou a linguagem corporal de Michelle. O pedido de desculpas pode não ter sido sincero, mas era um começo. Obrigada por isso, Sra. Saunders, disse ela em um tom comedido. Espero que no futuro você seja mais cuidadosa. Michelle acenou com a cabeça, ainda evitando contato visual direto. Sim, eu vou,
Markham limpou a garganta, parecendo aliviada. Tudo bem, a menos que haja mais alguma coisa, acredito que isso conclui a mediação. Ela lançou um olhar de agradecimento à Marcia, como se agradecesse silenciosamente por ela não ter agravado ainda mais a situação. Mara acenou com a cabeça. Consideraremos o assunto resolvido por enquanto, desde que não surjam mais problemas. Então, com um último olhar para Michelle, ela se levantou e guiou Danny para fora da sala. Michelle permaneceu sentada, olhando para a mesa, claramente abalada pela percepção de que havia se envolvido com a família de uma chefe do FBI. Ela exalou trêmula. Como as coisas tinham chegado a esse ponto? Um único telefonema, alimentado por preconceito, consciente ou não, quase lhe custou caro. Lá fora, no corredor, Danny soltou um longo suspiro. Ela não tinha percebido que estava prendendo a respiração. Não sei se isso me fez sentir melhor, confessou baixinho para a mãe. Quero dizer, ela se desculpou, mas... Mara colocou o braço ao redor dela. Às vezes desculpas não são perfeitas, mas são um passo. O importante é que você se defendeu e agora ela sabe que há consequências por fazer acusações infundadas. Danny assentiu, relaxando os ombros pela primeira vez em dias. No fundo, ela suspeitava que nunca esqueceria essa experiência, mas pelo menos poderia servir de lição para Michelle e para qualquer outra pessoa que achasse que uma criança inocente poderia ser tratada como suspeita sem repercussões. Se Michelle Saunders achava que o assunto estava encerrado, ela estava redondamente enganada. A notícia do confronto se espalhou rapidamente por Willow Creek, especialmente nos círculos sociais locais. Muitos moradores que já estavam cientes do incidente agora sabiam que a mãe da menina era chefe do FBI e que uma mediação havia ocorrido. Michelle se viu alvo de cochichos no Manny's Brew, no supermercado. Alguns vizinhos evitavam seu olhar, enquanto outros criticavam abertamente suas ações. O jornal local, o Willow Creek Observer, publicou uma pequena coluna sobre cidadã preocupada faz denúncia infundada contra a criança e é forçada a se desculpar. Embora não tenham mencionado seu nome diretamente, as pessoas juntaram as peças. Certa tarde, Michelle estava no corredor de hortifruti granjeiros do supermercado Parker, tentando escolher abacates maduros, quando ouviu um casal sussurrando. É a mulher que chamou a polícia para aquela menina, estou te dizendo, disse um deles. Michelle sentiu uma onda de vergonha tomar conta dela. Ela abandonou os abacates e foi para o caixa, apenas para encontrar a caixa adolescente olhando para ela com desaprovação evidente. Ela murmurou um rápido cumprimento, mantendo a cabeça baixa. Lá fora, um carro buzinou e quase a atingiu quando ela tentava atravessar o estacionamento correndo. Ela percebeu que era sua amiga Karen, que uma vez tentou avisá-la, esperando para pegá-la. Michelle entrou no banco do passageiro murmurando um pedido de desculpas apressado. Karen lançou-lhe um olhar severo. Michelle, sua reputação está sendo prejudicada. Era exatamente isso que eu temia. Michelle afundou no banco. Não é justo. Cometi um erro. Qualquer um poderia ter feito o mesmo. Karen suspirou. Você chamou a polícia para uma criança inocente. Meu Deus, ela tem apenas 11 anos e a mãe é chefe do FBI. Você tem sorte de não ter sido processada. Michelle olhou pela janela, recusando-se a responder. Ela se sentia presa em um pesadelo criado por ela mesma. Algumas semanas se passaram. Danny lentamente voltou à sua rotina normal, saindo com Tess, indo ao parque, praticando sua leitura para uma feira de livros local. Mara retomou suas funções no FBI, embora trabalhasse mais em casa para ficar de olho no bem-estar emocional da filha. Enquanto isso, Michelle tentava manter um perfil discreto. Ela passou a ficar mais em casa, fazendo compras online e evitando eventos sociais. Então, uma manhã, recebeu uma carta da Associação de Moradores. A diretoria da AGOA havia decidido analisar uma reclamação sobre o assédio que ela teria feito a um filho de um vizinho. Embora os Hamiltons não tivessem apresentado uma reclamação formal à AGOA, alguns moradores preocupados o fizeram. A carta citava sérias preocupações com a conduta da vizinha e uma possível violação das normas da comunidade. O rosto de Michelle ficou vermelho ao ler a carta. Ela percebeu que seus próprios vizinhos haviam basicamente se voltado contra ela. Ela foi convocada para a próxima reunião da GAOA para se explicar. Se considerassem que seu comportamento era uma violação, ela poderia enfrentar multas ou outras penalidades. Na mesma época, seu local de trabalho também tomou conhecimento do incidente. Michelle trabalhava no departamento de marketing de uma empresa local, Willow & Company.
Eles se orgulhavam de ter uma cultura corporativa inclusiva. Quando os rumores chegaram ao departamento de RH, eles iniciaram uma investigação interna. Ela foi chamada para uma reunião com seu supervisor, Andrew Carlson, e a chefe de RH, Lisa Wang. Andrew limpou a garganta claramente desconfortável. Michelle, recebemos algumas informações preocupantes. Chegou ao nosso conhecimento que você esteve envolvida em um incidente que pode prejudicar a imagem da empresa. Lisa Wang acenou com a cabeça. Levamos a sério todas as alegações de comportamento discriminatório, especialmente quando se trata de nossos valores fundamentais. Gostaríamos de ouvir sua versão da história. O pânico tomou conta do peito de Michelle. Ela tentou manter a voz firme. Tive um mal-entendido com uma menina da vizinhança. Achei que ela estava arrombando carros, mas não era o caso. A expressão de Lisa permaneceu profissional. Houve algum tipo de preconceito racial envolvido, como sugerido por alguns de seus vizinhos? Os olhos de Michelle piscaram. Não, absolutamente não. Eu só pensei... Andrew levantou a mão. Michelle, não estamos aqui para julgar suas crenças pessoais, mas isso pode se tornar um problema de relações públicas se ganhar mais atenção. Não podemos permitir que nossos funcionários sejam vistos como envolvidos em comportamentos racistas. A marca é tudo no nosso ramo de atividade. Michelle sentiu seu mundo desabar. Ela nunca imaginou que uma ligação, uma reação exagerada, pudesse ameaçar seu emprego. Eu entendo, disse ela, humildemente. Farei o que for preciso para consertar isso. Lisa lhe entregou um folheto. Estamos pedindo que você participe de um treinamento sobre diversidade e sensibilidade. É obrigatório se você quiser continuar trabalhando aqui. Além disso, recomendamos fortemente que você entre em contato com a comunidade e tente se redimir. A empresa acompanhará a situação de perto. Lágrimas de humilhação escorreram dos olhos de Michelle. Sim, eu vou participar, ela conseguiu dizer. Andrew assentiu. Ótimo. Agradecemos sua cooperação. Agora vamos tentar deixar isso para trás, pelo bem de todos. Michelle saiu da reunião com sua carreira por um fio e sua vida pessoal em frangos. Isso era mais do que o custo de um telefonema precipitado. Era toda a sua vida desmoronando. Tess cutucou Danny. Ei, talvez devêssemos ir. Pode ser interessante. Danny deu de ombros, ainda um pouco cautelosa com reuniões públicas, mas achou o conceito atraente. Um lugar onde as pessoas podiam aprender a aceitar as diferenças. Talvez naquele fim de semana, Mara incentivou Danny a participar, oferecendo-se para ir com ela. Pode ser terapêutico, sugeriu Marcia. Você vai ver que há pessoas boas aqui que querem melhorar. No fórum, elas encontraram o salão comunitário da biblioteca Willow Creek lotado de moradores, jovens, idosos, famílias e até alguns adolescentes. Em uma mesa perto da entrada estava Michelle Saunders, parecendo incomumente humilde enquanto distribuía folhetos informativos. Ela parecia ter se oferecido como voluntária ou ter sido obrigada a ser voluntária. Marcia e Danny pararam, trocaram olhares de surpresa e se aproximaram da mesa. Michelle as viu e congelou por um momento. Parecia que ela iria desviar o olhar, mas então reuniu coragem para falar. Agente Hamilton, Danielle, começou ela suavemente. Eu estou tentando ajudar neste evento. Quero aprender e talvez desfazer alguns dos danos que causei. Agente Hamilton, Danielle, ela começou suavemente. Eu estou tentando ajudar neste evento. Quero aprender e talvez desfazer alguns dos danos que causei. Danny observou Michelle, sentindo o desconforto da mulher. Ela também viu remorso genuíno em seus olhos. Desta vez, não era o pedido de desculpas forçado da mediação. Michelle parecia contrita, quase vulnerável. Mara permaneceu composta. É bom ver você aqui. Espero que ache que vale a pena. Michelle conseguiu um sorriso pequeno e tímido. Vou participar de todas as sessões. Percebi que preciso examinar meus próprios preconceitos. Sinto muito, de verdade. Ela olhou diretamente para Danny. Sei que já pedi desculpas antes, mas não foi suficiente. Agora percebi o quanto te magoei. E não é só você. Minhas ações têm repercussões para outras pessoas também. O coração de Danny bateu forte. Ela achou difícil manter a raiva diante dessa nova humildade. Eu agradeço isso, disse ela. Obrigada. Marcia assentiu. É um começo, Sra. Saunders. Mudanças reais exigem mais do que palavras, mas estou feliz que você esteja aqui. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Michelle.
Ela não a enxugou. Quero provar que posso ser melhor. Naquele momento, um voluntário chamou Michelle para ajudar. Ela se desculpou, deixando Danny e Mara sozinhas com seus pensamentos. Isso foi inesperado, murmurou Danny. Mara colocou a mão no ombro da filha. Parece que ela foi forçada a confrontar suas ações. Às vezes é isso que as pessoas precisam para evoluir. Danny exalou, sentindo uma estranha sensação de conclusão e esperança cautelosa. Ela não estava pronta para confiar totalmente em Michelle, mas ver seu remorso genuíno tirar um peso de seus ombros. Talvez fosse possível que as pessoas mudassem. Com o passar dos meses, Willow Creek lentamente superou o incidente. Danny voltou a ser despreocupada, rindo com Tess e mergulhando em novos mistérios na biblioteca. Ela também descobriu uma nova paixão, a defesa da comunidade. Encorajada pela mãe, começou a fazer voluntariado num grupo juvenil local que se dedicava à sensibilização cultural e à autoconfiança de crianças de diversas origens. Michelle, por outro lado, concluiu a sua formação obrigatória em sensibilização na Willow & Company e continuou a frequentar fóruns locais sobre diversidade. Discretamente, juntou-se a um grupo cívico que trabalhava para colmatar as diferenças culturais no bairro. Enquanto alguns vizinhos continuavam distantes, outros reconheceram as suas tentativas de mudança. Com o tempo, seus relacionamentos na comunidade começaram a se recuperar lentamente, mas de forma genuína. Marcia nunca esqueceu a dor que sua filha passou. Ocasionalmente, ela tinha pesadelos com um desfecho diferente, em que os policiais que atenderam a ocorrência não foram tão justos ou os preconceitos de Michelle levaram a um confronto mais perigoso. Mas ela encontrou consolo no fato de que Willow Creek como um todo aprendeu com aprovação. O departamento de polícia começou a implementar um treinamento mais robusto sobre preconceito. O jornal local publicou vários editoriais sobre discriminação racial. De uma forma discreta, o momento aterrorizante de Danielle havia desencadeado uma onda de mudanças positivas. Numa tarde de sábado, a agente Marcia Hamilton levou Danny para um passeio especial no Sweet Scoops, o mesmo lugar onde o pesadelo havia começado. Danny hesitou ao se aproximar da loja rosa, com as lembranças voltando à sua mente, mas sua mãe apertou sua mão de forma reconfortante. Lá dentro, o Sr. Guzman as cumprimentou com um largo sorriso. "Que bom ver vocês duas", disse ele, levando-as até o balcão para lhes oferecer sorvetes de graça, sua forma de se desculpar pelo que Danny havia passado. Enquanto Danny lambia seu sorvete de morango, ela olhou para seu reflexo na vitrine da loja. Ela viu uma menina que havia sobrevivido ao medo, à humilhação e à confusão e saído mais forte por causa disso. Ela também viu o reflexo de sua mãe parada orgulhosamente ao seu lado, com um apoio inabalável evidente em seus olhos. Por um momento, os pensamentos de Danny se voltaram para a ideia de entrar para o FBI algum dia, assim como sua mãe. Ela se imaginou ajudando outras crianças que enfrentavam situações injustas, garantindo que a lei as protegesse em vez de puni-las. Ela se virou para Marcia, com a voz alegre e cheia de confiança renovada. "Mãe, se eu entrar para o FBI, quero garantir que nenhuma criança passe pelo que eu passei." Mara sorriu, envolvendo a filha com o braço. "Então você será exatamente o tipo de agente de que precisamos, Danielle Hamilton." E naquele momento, no turbilhão de ar com cheiro de açúcar e orgulho maternal, o incidente doloroso se transformou em uma lição de vida, um trampolim para um futuro melhor para todos eles. No entanto, a partir dessa turbulência, a comunidade de Willow Creek floresceu com um diálogo renovado e compreensão. Não se tratava apenas da cura de uma família ou do pedido de desculpas de uma mulher. Isso desencadeou uma mudança coletiva. O treinamento dos policiais melhorou, grupos de jovens floresceram e os vizinhos passaram a conversar mais abertamente sobre suas diferenças. Se esta história te emocionou, lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever neste canal. Você nunca sabe quem pode ser tocado ao ouvir sobre coragem, responsabilidade e o poder de escolher a empatia em vez do medo.